Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar essa live, sempre tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, tudo jóia? Beleza? Uma boa quarta-feira para todos nós. Espero que vocês estejam bem e que a gente possa se conectar com Deus mais uma vez nessa manhã, buscando o Senhor, como sempre que a gente quer fazer, é trazer uma palavra de alento a vocês. Me comprometi de aí nas quartas de manhã estar aqui. Nós vamos aos pouquinhos readequando, nos reestruturando com hino, com louvor, precisa dos playbacks. O Brunão tem um trabalho longo aí para desenvolver, mas vai dar certo. Na hora certa vai dar certo. Nós vamos cantar uns hinos, vamos orar, vamos pedir, claro, sempre para o Senhor falar conosco pela sua palavra. Um trechinho de palavra que Deus trouxer já enche nosso coração de alegria nessa quarta-feira, certo? Vamos começar orando então? Podemos, Brunão? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós estamos nessa manhã diante da Tua presença em oração, começando essa live. Esperamos de coração que o Teu Espírito nos guie, nos direcione, para fazermos tudo de acordo com a Tua santa vontade. Nos ajuda a estar conectados contigo, a entender a Tua vontade em nós e fazer aquilo que Tu requer de cada um de nós também. Toma nas Tuas mãos a vida da nossa irmandade que nos está acompanhando pela live. Toma nas Tuas mãos as nossas famílias, nosso trabalho e todos os nossos anseios. Está tudo na Tua mão. O Senhor conhece a nossa vida e sabe daquilo que nós precisamos. Ajuda-nos, guia essa live, esse culto, e que seja tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, Brunão? Então vamos de hino 49. Tá? Esses normais, né? Tem letra para a turma lá? Vamos embora. 49. Glória a Deus. Glória a Deus. Buscando estás, feliz por vir, em Cristo encontrarás, se tão somente a Ele ouvir, o seu amor terás, em receber, sem tardar, a graça de Jesus, Ele te ama e quer te dar resplandecente luz. Cristo Jesus, fiel pastor, o príncipe da paz, por seu poder nos dá valor e muito feliz nos faz. Vem receber, vem sem tardar, a graça de Jesus, Ele te ama e quer te dar resplandecente luz. Se oprimido tu estás, não deves mais tardar, só em Jesus encontrarás quem pode te livrar. Vem receber, sem tardar, a graça de Jesus. Ele te ama, quer te dar resplandecente
Glória a Deus. Você já notou que quando você vai buscando uma comunhão com Deus, não é fácil, é um processo, são vários níveis de concentração para você conseguir se desligar dos problemas, das preocupações, dos barulhos, para você conseguir se conectar com Deus. Mas quando consegue, é uma sensação de bem-estar tão boa, é uma alegria, uma paz interior. Eu espero de coração que esses hinos levem essa paz aí até a nossa irmandade, onde você estiver, para que você também se sinta abraçado, aconchegado por Deus. Eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor quer visitar o teu coração, os nossos corações. Vamos lá, Brunão, 99, cântico 99. Foi grande a tempestade que no mar se levantou, ondas cobriram o mar e grande temor causou. O mestre estava dormindo, foi despertado então pelos que dele buscavam socorro e salvação. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor, porquanto deveis sem temor clamar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de encapelar, paz seja em vós. Porque estáis temerosos, homens de pouca fé, disse Jesus, o bom mestre, que muito poderoso é, e repreendendo o vento, fez aquietar-se o mar, e houve grande bonança diante do seu mandar. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto deveis sem temor clamar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de encapelar, paz seja em vós. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Agora, vão mandando aí os pedidos de oração aí nos comentários, através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela para vocês. Nós vamos cantar mais um hino para a gente fazer a nossa oração de súplicas, tá bem? Vamos cantar o hino 168, 168, Brunão. Glória a Deus. Em nome de Cristo.
O céu, teu trono é, de ti provém a fé, é o teu Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agora orar ao Senhor. Apresentar a Deus as nossas queixas, os nossos medos, dúvidas, anseios, preocupações e tantas outras coisas que estão aqui na nossa mente. Grande parte dos nossos medos não são reais. Eles estão apenas na nossa mente ou são o artifício do nosso adversário para nos fazer parar, nos fazer desistir, nos largar do cabo de guerra pelo qual nós estamos lutando. Mas essa manhã, procura pedir a Deus que te fortaleça, que tire o teu medo, que você possa enfrentar os teus fantasmas e exorcizar cada um deles da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Você abrir o coração e deixar Deus entrar aí, você vai ficar bem fortão, vai ficar cheio da graça de Deus, cheio de unção, e essas coisas ruins que vêm na sua mente, e essa sensação de fracasso, de insucesso, de incapacidade, vão sair todas, em nome de Jesus. Vamos apresentar todo o povo de Deus, pedir ao Senhor que fale conosco pela palavra, tudo transcorra bem, que você possa ser tocado onde você estiver, assim como nós estamos sendo aqui. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Nosso Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, nessa manhã de quarta-feira, ajoelhados, para agradecer por tanto bem, tanto cuidado que Tu tens tido para com as nossas almas, sabendo das nossas imperfeições, da nossa incapacidade humana, como sempre dizemos, mas também sabemos que temos contado e somos validos pela Tua grande misericórdia na nossa vida. Nessa manhã, há um grupo de irmãos e irmãs que pararam um pedacinho do seu dia para cultuar a Deus junto de nós. Senhor, queremos Te pedir que o Teu Espírito invada essas vidas, esses corações, que a Tua presença toque cada um de nós de uma forma especial, que as vidas sejam cheias do Teu Espírito Santo, que os caminhos possam ser abertos, que os corações possam estar aquietados nesse momento, a mente em paz, e que a nossa confiança em Deus seja a nossa guia, seja a nossa tábua de salvação, para vencermos todas as dificuldades que se levantarem contra nós. Queremos entregar nas Tuas mãos as famílias enlutadas, as famílias que estão nesse momento lutando também pelos seus entes queridos internados pelas mais diversas enfermidades, dentre elas a Covid, câncer, AIDS, acidentados e tantas outras coisas ruins que acometem a vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, envia cura, envia libertação, mostra o Teu poder maravilhoso na vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que nenhuma delas se envergonhará de glorificar a Deus, de bendizer o nome do Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos as nossas famílias que diante de Deus aqui representamos, nosso trabalho, as igrejas nas quais nós congregamos, que o Teu Espírito possa estar sempre presente junto de nós, guiando, direcionando os nossos caminhos, para que nós façamos tudo de acordo com a palavra de Deus. Que não seja a nossa vontade, o nosso achismo, os nossos projetos, mas que seja a boa e agradável vontade de Deus sobre tudo. Nós confiamos em Ti, Senhor, e jamais deixaremos de buscar ao Senhor, porque Tu és a fonte da nossa inspiração. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Venha ao nosso encontro, nos ajuda, nos guarda, ministra ao nosso coração coisas novas, transforma o nosso viver e faz de nós vasos de honra na Tua presença. Ó Pai maravilhoso, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Cremos no poder desse Deus maravilhoso que fez o céu e a terra, que nunca nos deixou e nunca nos vai deixar, jamais nos deixará. Senhor eterno, fala conosco essa manhã,
um trechinho da tua palavra que tu mandares é o suficiente para acalentar e aquietar os nossos corações. Que os cultos possam alcançar cada vez mais vidas, que a Irmandade possa cada vez mais compartilhar, nos ajudar a evangelizar. Daqui a pouquinho às 14h tem culto, às 20h tem culto novamente. E nós estaremos sempre aqui, Senhor, fazendo o nosso melhor, pedindo a Deus que coloque uma pitadinha do Teu Espírito Santo para adoçar as nossas palavras e que o Teu povo possa se sentir feliz, Senhor. A nossa alegria é ver o Teu povo feliz. A nossa missão é levar alegria na vida do Teu povo, ó Pai. Nos ajuda, ministra o nosso coração. Nós muitas vezes também nos sentimos perdidos, desorientados. Nos orienta pela Tua palavra, pela luz do Teu Espírito, através de oração. Nós temos certeza que nós alcançaremos a direção de Deus para todas as coisas. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos fazer os anúncios antes do hino, Brunão, para não ficar um negócio meio sem jeito. Cultos presenciais, domingo às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 2 da tarde, quarta-feira às 8 da noite, sábado às 10 da manhã, culto das irmãs, e a partir do dia 7 de agosto, culto dos jovens, sábado às 20 horas, presencial e online. Todos esses também são transmitidos online. Agora, também os cultos online, de segunda a sexta-feira. A partir de segunda-feira agora, que é dia 2, então esse restinho de semana ainda vai ter só às 14 e às 20. Mas a partir de segunda-feira, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. Bastante culto, né? 10, meio-dia, 1, 2, 10, 11, meio-dia, 1, 2. É quase de 4 em 4 horas. Vai ter culto para a Irmandade poder assistir. 10 da manhã, 2 da tarde e 8 da noite. E no domingo só que tem um horário diferente, que é 10 da manhã, 2 da tarde e 6h30 da tarde. Ou 6h30 da noite. Tá bom? O resto são nem sei quantos cultos mais. 84 cultos por mês. Não ficando crente, hein, Brunão? Daqui a pouco o irmão Bruno vai vir atender uns cultos aqui. Aguarde, aguarde. Oração, toda segunda-feira às 19 horas. E aulas de música, todos os domingos às 8 da manhã. Domingo agora, próximo, dia 1º, né? Dia 1º de agosto, que sabe dia 31, nós vamos ter ensaio da orquestra às 4 horas da tarde. Então você músico, organista, musicista, aprendiz, irmandade, gosta de cantar, gosta de se alegrar, gosta de lanche, vem para o ensaio. Às 4 da tarde nós teremos esse ensaio aqui, vai ser bem bacana, como vocês veem sempre. Para a irmandade que está distante, que nem sempre pode estar aqui, vai ser transmitido pela live, tudo bonitinho, como manda o figurino, como tem que ser. Bom, não fica triste não, que vai dar certo. A gente vai transmitir para vocês sempre com maior alegria os ensaios, como todos os eventos aqui da CCA. No domingo, dia 8, nós teremos Santa Ceia, às 10 da manhã e às 18h30. E na terça-feira, dia 10, às 14 horas, Santa Ceia. Passou voando, né? Agorinha estava tendo Santa Ceia, já está tendo de novo. Enfim, esses são os avisos. Alimentos não perecíveis para atendimento dos mais necessitados da obra de Deus. E eu quero convocar o povo de Deus, fazer um pedido a vocês. Convide mais alguém para congregar. Chama mais alguém para estar no culto presencial. Ó, eu tenho 37 anos, já tomei a primeira dose da vacina e agora ela vai caindo, né, na faixa etária, a vida vai voltando ao normal. Claro, com todos os cuidados, aqui na igreja tem aferição de temperatura, máscara para todo mundo, certinho como tem que ser, mas não tem jeito. Se a gente não for retomando a nossa vida agora, nesse momento, a gente vai ficar meio entrevado. Sabe aquela pessoa que fica muito tempo na cama, às vezes fica doente, faz uma grande cirurgia, às vezes tem que fazer até fisioterapia para firmar as pernas de novo, firmar o pescoço. E não é diferente na nossa vida. Se perder o hábito, você pegar de novo dá trabalho. Então se esforça, voltem aos cultos presenciais, vamos congregar, vamos retomando a nossa vida. Claro que com todo cuidado, com todo o respeito ao próximo, mas está chegando aí a vacina, poxa, quem diria, ano passado, essa época, não tinha nem meu Deus, nenhuma perspectiva de, eu já estou vacinado, nem acredito. Achei que nunca ia chegar. Daqui a pouco está a galera de 20 e poucos anos aí tomando vacina. Então, glória a Deus, e uma grande parte já imunizada a segunda dose, aí depois vem a vacina da gripe, né? Agora está todo mundo preocupado, e é isso mesmo, tem que se cuidar, vamos ficar vivo, mas vamos servir a Deus, tá bom? Se esforce, convide mais alguém, seja um discipulador, faça discípulos,
convida, fala, anuncia. O Bruno dá risada porque lembra do irmão Samuel. Mas é uma pura verdade. Você pode ver que toda a história da Bíblia, alguém trouxe alguém, que trouxe alguém, que trouxe alguém. E assim o evangelho chegou onde está. São 2,3 bilhões de cristãos no mundo. Se você não fizer assim, nós nunca vamos alcançar ninguém. Se você não falar de Cristo, nós nunca vamos alcançar a vida. Então, você tem um papel importante na evangelização. Certo, irmão Bruno? Quer vir falar alguma coisa? Então vamos lá. Quem não quer mesmo? 281? 28. É toda vez que eu falo de discipulado, ele começa a dar risada. Da próxima vez nós vamos pôr ele aqui na frente da câmera, vocês vão ver só. Vai ser uma festa. Vai lá, 281. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Envia, ó Deus, os teus dons divinais aos teus filhos que buscam teus bens celestiais. Vem, Senhor, com teu poder, enviar tua graça, do céu quer receber a tua mercê. Reveste, Senhor, com as armas do céu, o teu povo que busca a ti ser fiel. Vem, Senhor, com teu poder, enviar tua graça, do céu quer receber a tua mercê. Vem, ó Criador, nos cingir de amor e do teu Santo Espírito Consolador. Vem, Senhor, com teu poder, enviar tua graça, do céu quer receber a tua mercê. Glória a Deus, glória a Jesus. Brunão, vamos passar os dados bancários para a turma? Antes da palavra, a gente vai passar para os irmãos os dados bancários para você que quer contribuir, abençoar a obra de Deus também e fazer com que o evangelho seja cada vez mais expandido, mais pregado e que mais pessoas tenham conhecimento da graça de Deus. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Alfaville com 2 L's e PH também, tá bom? E toda contribuição, toda oferta, toda coleta que Deus preparar é bem-vinda, é destinada a atendimento da obra de Deus. Bom, vamos voltar aqui para fazer a oração antes da palavra? Já estamos? Senhor, te damos graça pelas ofertas que tu tens preparado, pelo teu povo que junto de nós está glorificando o teu nome, e nesse momento também pela palavra que o Senhor nos tem trazido.
fala aos nossos corações, nos ajuda a entender bem a palavra que tu tens dado em Jó 42, versículo 10, e que a nossa irmandade possa crer na palavra, nessa live da manhã que fazemos, que o teu povo possa acreditar que está sendo cuidado por Deus e que há um plano de Deus em andamento nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, cremos no poder que há no nome de Jesus. É o que pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos lá, Brunão. Jó 42, versículo 10. Está no jeito? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Quez, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém. Glória a Deus. Acho que um tempo desse atrás, Deus mandou essa palavra, e eu ainda disse para a Irmandade, a Irmandade ficou meio alvoroçada. Eu disse, tem gente que passa prova por desobediência, e tem gente, e Jó era um que passou prova por obediência. Parece brincadeira, mas é verdade. Vamos pegar um exemplo de desobediência dentre tantos. Salomão, Sansão, mas Salomão também, Salomão terminou adorando a deuses pagãos, mas Sansão, que não era para contar o segredo da sua força, que era o cabelo, lembra? Contou para Dalila, que terminou os seus dias preso, com os 2 olhos furados, depois Deus teve piedade dele, conseguiu se vingar e tudo. Mas Jó não. Jó não tinha queixa de Deus sobre a sua vida. O Senhor não tinha nada do que reclamar de Jó. Que a própria palavra diz que ele era temente a Deus. Que ele andava nos preceitos da palavra, temia o Senhor, temia a palavra, obedecia a palavra, enfim. Então a gente é cirandado pelo nosso adversário de todas as maneiras. No caso de Sansão, pela desobediência, o adversário estava procurando uma fraqueza nele para abocanhar. E no caso de Jó, o adversário levantou um tom falso contra ele. Deus vai e desviste meu servo Jó, como me teme, como é reto em seus caminhos, blá, 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 blá. O diabo fala, mas também ele tem tudo. Olha, irmão, aonde vai a astúcia do nosso inimigo? Não se ouve em toda a Bíblia alguém em quem Deus tenha confiado tanto, muito embora Abraão tenha levado Isaac para sacrificá-lo, e na última hora o anjo bradou de desde o céu, a voz de Deus, para que ele não fizesse tal coisa, mas Jó não. Jó foi motivo de uma aposta entre Deus e o inferno. Falou, então vai lá, arranca tudo que ele tem, que você vai ver que ele é um cara firme. Céu. Depois, o adversário, tentando mais uma vez, tirou a saúde dele. Mas não faz diferença, irmão. Por qual motivo a tentação ou a provação veio? De qualquer forma, nós sempre estaremos necessitados desesperadamente da misericórdia de Deus. Se a prova veio por desobediência, se ela veio por obediência, se ela veio por um negócio bem feito, por um negócio mal feito, se ela veio por culpa dos outros, por culpa nossa, não pode mudar o começo, mas o final, a história vai sempre terminar nas mãos de Deus. Não tem conversa. Jó foi exaltado da sua prova que veio pela obediência, Deus o exaltou no final. Sansão, a sua prova veio pela desobediência, Deus o exaltou no final.
e tantos outros exemplos que poderíamos dar à Irmandade. Hoje Deus está trazendo esse trecho de palavra para colocar paz nos nossos corações, para direcionar os nossos pensamentos naquilo que aproveita, naquilo que é bom. Se você fica remoendo as coisas que passaram, você nunca consegue ir para frente. Você nunca consegue avançar. Por quê? Por quê? O que a palavra fala? Eu usei esse exemplo aqui milhares de vezes nesses quase 2 anos de live. Dizendo para a Irmandade, quem olha o vento não semeia, quem olha o tempo não colhe nada. Não tem porquê, irmão. O que não tem resposta já está respondido. É a vontade de Deus. E ainda que você tenha 1 milhão de respostas, continuará sendo a vontade de Deus. Nada, absolutamente nada, passa da permissão de Deus. E a permissão de Deus não vai além da proteção de Deus. Deus jamais se deixaria ir tão longe, onde Ele não pudesse te acompanhar, te cuidar, te ministrar, te direcionar. E o Senhor diz a nós por essa palavra: eu quero fazer de você um testemunho vivo da minha graça. Eu quero mostrar para o inferno que a tua fé, o teu coração, estão firmados no Senhor Jesus. Eu quero mostrar para o mundo exterior e para você, pelo que eu tenho para fazer na tua vida, que você é muito mais forte do que você sequer imaginou. Os processos que nós passamos na nossa vida, na sua grande maioria, ou na maioria absoluta, eles não servem só para nós, eles não servem só para nossa edificação. É para uma esposa, é para um esposo, é para um filho, é para um irmão, é para um conhecido, é para um parente próximo ou distante, é para um vizinho de casa. Os amigos de Jó foram consolá-lo no final da sua prova. E quando viram a benção, e o que ficou escrito aqui no texto Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes possuía. O dobro da prosperidade que antes possuía. Eles viram a calamidade, eles viram a lepra, eles viram as mortes, eles viram as perdas, eles viram as acusações, que muitos chegavam até Jó e diziam: Jó, não é possível. O que você fez para Deus te pesar a mão dessa forma? Irmão, irmã, se você está perguntando: Senhor, o que eu fiz para passar isso? O Senhor te diz: é porque eu amo a tua alma e quero mostrar o meu poder na tua vida. E a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos. A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa tua fraqueza, nessa tua fragilidade, nesses momentos de angústia que você tem passado, o Senhor se manifestará na tua vida. O Senhor te mostrará que Ele é Deus na tua vida. Jó pediu a morte. A sua esposa falou: homem, olha o desespero dela. Homem, até agora retens a tua fé? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Para de sofrer, esquece. Você está aí no meio da cinza, se coçando de caco de telha. Você ainda está falando de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre logo, para acabar com esse sofrimento. E ele, das suas últimas forças, vai e diz para a mulher: mulher, como uma louca falas tu. Você fala que nem uma doida. Eu recebi tanto bem da mão de Deus, não posso porventura receber o mal? Nu eu vim para essa terra e nu dela eu tornarei, mas não nego meu Deus por nada. Foi a gota, irmão, aleluia. Foi a gota d'água, foi a gota que faltava no cálice da prova de Jó. Que mais o inferno podia fazer contra esse homem? Bendito seja Deus. E o Senhor ainda disse ao adversário: toque em tudo, mas não mexe na vida nem na alma, essa é minha. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas indiretamente mexeu, irmão. Tirou a saúde, tirou os filhos. Esse homem entrou em depressão, esse homem ficou doente. Esse homem podia ter perdido a fé, por consequência de perder a fé, perdido a alma. De um jeito ou de outro, o adversário dá um jeito de chegar perto de nós, mas o Senhor colocou em você um escudo chamado fé, colocou no teu coração uma firmeza maravilhosa, que não vem de homem, vem da graça de Deus. Vem de Deus, é natural.
Está em você. Você não precisou nem conhecer o evangelho para crer. Uns são católicos fervorosos. Eu tenho uma tia-avó com 94 anos. Já falei para vocês dela, que é a última irmã viva da minha avó. Ela ficou mãe de todos nós, porque todos os outros irmãos faleceram. Minha avó foi a última a falecer. É a única viva das irmãs da família da minha mãe. Da mãe da minha mãe. E ela é católica, fervorosa. Faz 70 anos que ela não come carne de sexta-feira, que ela fez um propósito. Reza o terço toda noite. Reza o terço toda manhã. 6 horas da tarde está lá rezando. Fé, irmão. Fé. 94 anos. Os joelhinhos fraquinhos. Alguém leva para o braço, vai lá assistir a missa dela. Fé, fé. Isso está em você. Ninguém, nem o inferno, nem dificuldade, nem pandemia, nem doença, nada vai mudar o teu caráter, que é de servir a Deus. Você nasceu para isso. O Senhor te chama de Jó. Ele te diz, saiba de uma coisa. O teu cálice está pertinho de transbordar. As últimas lágrimas do teu rosto estão pertinho de se encerrar, diz o Senhor. O problema é que o adversário já não sabe mais como mexer com você. Então agora ele está mexendo no teu bem mais precioso, que é a tua mente. É a tua capacidade de decisão. Eu decidi crer, eu decidi confiar, eu decidi compreender que tudo tem um propósito. Eu não conheço, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Crer é a base de tudo. Em nome de Jesus Cristo. Que todos os pensamentos ruins, que todas as coisas ruins que rondam a tua vida, sejam repreendidas agora. No nome do Senhor Jesus. E que você se sinta confortado, reconfortado, alimentado, fortalecido e fortalecida pela palavra. Amanhã, depois, semana que vem, Deus o sabe. Vai chegar a resposta da tua oração. E ela vai bater na tua porta. E você vai dizer, entra, Senhor. Estou esperando. E não faz pouco tempo, não. Do nada Deus faz tudo. Deus traz à existência o que não existe. Deus tira do nosso caminho o que para você é impossível. Deus mexe lá do outro lado do mundo. Mas traz a nossa bênção. Fica firme. Jó, fica firme. Assim como o Senhor disse a Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A diferença não é a quantidade dos bens. Os irmãos vejam que foi falado aqui das ovelhas, das juntas de boi, das jumentas que ele teve, rapidamente, das filhas bonitas que Deus o deu. Mas a maior história, a coisa mais importante disso, foi a fidelidade. Você vai ficar por coluna em nome de Jesus Cristo. Você vai ficar por exemplo de Cristo na tua família, na tua casa, no meio das pessoas com as quais você convive. Então se prepara. Porque essa tua prova não tem só um objetivo material, que também é de te abençoar. Ela tem um objetivo espiritual, de pôr a palavra na tua boca, de dar testemunho da graça de Deus por onde você passar. Deus te diz, tu serás uma coluna na minha casa. Bendito seja o nome do Senhor. E como toda boa coluna, eu estou fazendo a tua fundação bem profunda. Já passou pedra, já passou argila, já passou lodo, já passou areia, está doendo, você está esperneando, mas a casa não vai cair, irmão. Não vai cair, irmão. Fica firme. Quando você menos imaginar, canta a tua senha na fila do milagre. Você, tua casa, receberão o maior de todos os bens, o maior de todos. O testemunho de que a tua casa é uma casa de oração. E todos terão que dizer, a casa desse homem, a casa dessa mulher, esse povo é de oração. E passar o que eles passaram. Então aqui, Deus é na vida deles. Respeita, porque Deus é na vida deles. Pensa nessas coisas. Agora é só fogo, é só aperto, é só choro. Mas amanhã vai ser melhor em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Mas o hino, Brunão?
442, para a gente encerrar. 442. Comigo está Jesus, meu eterno Redentor. Por Ele tenho luz e também o seu amor. Jamais será em vão a minha oração, pois Ele conhece o meu coração. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer, o meu Redentor, com paz e amor, me faz vencer. As bênçãos celestes terei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do Enquanto eu viver, vou a Cristo exaltar, e pelo seu poder vou na graça prosperar. Jesus me guiará e forças me dará. O Mestre divino comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer, o meu Redentor, com paz e amor, me faz vencer. As bênçãos celestes terei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do As minhas lágrimas derramei na oração, mas Deus com sua paz confortou meu coração. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Com Cristo, meu Mestre, ao céu chegarei. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer, o meu Redentor, com paz e amor, me faz vencer. As bênçãos celestes terei, pois eu bem sei
Glória a Jesus. Senhor, te damos graças porque nos trouxeste até aqui e abençoaste essa live nessa manhã. Permita, Deus, que a nossa irmandade possa ter sido tocada pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra possa ter trazido alento aos corações, possa ter trazido ânimo, esclarecimento, entendimento das coisas de Deus. Pois a Tua palavra é luz para nós, Senhor. A Tua palavra é nossa guia perfeita e conduta. Faz o Teu povo crer, faz o Teu povo confiar e sempre se entregar a Ti. Unidos nessa comunhão, faremos agora a oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.